culto do PROAT e a gente fica feliz por o PROAT estar agradecendo a Deus por mais um mês. E eu quero deixar um versículo para todos que fazem o PROAT. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, a parte B do versículo de número 3, que diz assim: a cana trilhada não quebrará. Amém, meus irmãos? Louvando a Deus pela vida do meu amigo diácono Anderson Neuber e todos os companheiros que aqui estão nesta obra que o Senhor nos confiou na terra. Meus queridos irmãos, eu quero só recapitular nesta noite, esta oportunidade ímpar que estamos agradecendo a Deus. Este capítulo de número 3, conforme está escrito no livro do Êxodo, quando a gente começa a meditar, começa a entender e começa a analisar, e o Espírito Santo, ele vai revelando para nós o Deus na qual nós estamos adorando nesta noite. É um Deus que muda, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que sara, é um Deus que desce, é um Deus que trabalha, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que desce no meio da situação, é um Deus de livramento, é um Deus de socorro, é um Deus de já, é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que promete, é um Deus que trabalha para que a promessa continue de pé, e é um Deus que realiza a promessa no tempo certo. Amém, meus irmãos? Eu sempre costumo dizer que Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Hamashia, o Siloé, o enviado Messias, o amante da tua alma, que tem poder e autoridade para entrar onde o médico não pode, para abrir portas aonde não existe parede. Deus, nesta noite, ele pode fazer isto, irmãos, mas depende da minha e da tua adoração nesta noite. O que você veio trazer para ele, porque ele quer dispensar algo para nós nesta noite. Glória. E a Bíblia diz que ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E a Bíblia revela que ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia revela que ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele é o teu amigo, é o teu escudo, é a tua força, o teu alento nas noites escuras. É aquele que muitas vezes a gente chega na beira da cama, irmãos, coloca o nosso joelho, o coração amargurado, e ele chega, coloca a mão no nosso ombro e diz: filho, conta a tua história, porque eu estou aqui, eu quero lhe ouvir. Aleluia. Deus, ele escuta o silêncio, e ele está aqui nesta noite. Glória. É uma coisa tão boa aqui nesta noite. Aleluia. Culto do PROAT, tão animado nesta noite. Aleluia. Glória. E eu fiquei feliz, irmãos. Aleluia. De poder estar aqui nesta noite, dizendo: Jesus, os cabelos brancos estão chegando. Se o Senhor não voltar, eu vou estar no meio do PROAT nesses dias. Aleluia.
Glória a Deus. Porque tem gente que diz assim, irmão, não quero envelhecer não. Dê graças a Deus que está chegando os cabelos brancos. Amém, irmãos? Porque quanto mais promessa vindo da parte de Deus, mais longos anos de vida. Porque a promessa não se cumpre. Aleluia. Aliás, você não morre enquanto ela não se cumprir. Aleluia. Meus irmãos, eu quero só recapitular um versículo da leitura na qual nós fizemos nesta noite. E eu prometo aos irmãos que eu quero trazer uma rápida reflexão nesta noite. Eu lendo o capítulo 3 de Êxodo, e o versículo de número 7, diz assim a expressão da poderosa palavra de Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quantos podem dizer amém? Palavra do Senhor nesta noite, na qual a Bíblia vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, chamado Jetro, e a Bíblia revela que esse episódio, essa narrativa bíblica, essa veracidade da palavra de Deus, no capítulo de número 3, versículo 1, diz que este cenário, não é, foi na terra de Midian. E Moisés estava ali naquele deserto, apacentando as ovelhas, e a Bíblia diz que, de repente, o Senhor apareceu, não é, através de um anjo, e a Bíblia diz que Moisés começa a perceber que uma chama de fogo ardia no meio de uma sarça. E a sarça não se consumia. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele trabalha de uma forma tão especial. Deus, Ele trabalha de uma forma simples e objetiva, que muitas vezes Deus fala conosco naquilo que a gente está acostumado a ver. Deus, muitas vezes, Ele se revela, irmãos, nas coisas bem simples. E muitas vezes a gente não consegue perceber que Deus está bem pertinho do nosso lado, querendo falar conosco. A Bíblia diz que Jacó, irmãos, livro do Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 10, quando Jacó sai da tenda da sua casa e vai para a tenda da casa do seu tio, e ele passa por um grande deserto. A Bíblia diz que ele, cansado do caminho, o sol já estava se pondo, e ele coloca como travesseiro uma pedra e dorme. E a Bíblia diz que Jacó sonhou, e naquele sonho ele viu uma grande escada, cujo topo tocava nos céus. E o interessante é que o que chama a atenção naquela visão, naquele sonho profético, é que a escada estava em constante movimentação. E a Bíblia diz que tinha anjos subindo e descendo. Mas veja que como Deus, Ele se revela de uma forma às vezes extraordinária e de uma forma bem simples. Porque quando Jacó acorda, ele disse: que lugar terrível é esse? Que lugar terrível é esse, irmãos? Aí ele percebe e diz: eita, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Está aberta as portas do céu. Olhe para seu irmão e diga assim: nesta noite as portas do céu vão se abrir para o barro vermelho nesta noite, e tem anjos subindo e descendo. É por isso que o Proab nesta noite está vivo, com saúde, adorando ao Senhor. É porque o mês todinho tinha anjos subindo e descendo para eles poderem chegar aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. As portas estão abertas. Você crê nisso nesta noite, irmãos? E o texto é tão maravilhoso, irmãos, que quando a chama de fogo no meio da sarça começou a arder e não a se consumir, aquilo chama a atenção de Moisés. E Deus, irmão, sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe ou não sabe, irmão? Deus sabe. Certa vez Jesus vinha na beira do mar da Galileia, a grande multidão apertando e oprimindo Jesus. E tem uma versão, o presbítero João Barbosa, que diz que a multidão acotovelava Jesus. Aliás, a multidão se acotovelava, não é? Para querer pegar, tocar, estar próximo de Jesus. Eu achei muito interessante essa versão, não é? Veja que onde Jesus estava, a multidão queria estar perto dele. Jesus sentindo a necessidade de ensinar a sua palavra. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para um lado e a Bíblia diz que Jesus viu 2 barquinhos. E eu acho lindo em Jesus, sabe por quê, irmão? Porque Jesus cria situações para nos chamar a atenção. E Jesus, ele vê. Porque a Bíblia diz que o barco que Jesus escolhe como púlpito para ensinar a palavra foi o barco de Simão Pedro. E a Bíblia diz que ele afasta-se um pouquinho da terra e começa a ensinar. E os discípulos estavam lavando as redes. Veja que antes de Jesus falar com Pedro, ele ensinou a palavra e deu tempo os discípulos tirar o sargaço da rede. Antes de Moisés virar para ver aquela sarça e Deus chamar a atenção de Moisés, quando Moisés bota o pé, Deus disse: Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Veja aqui. Deus, ele é um Deus, irmãos, que eu acho tão maravilhoso que Deus, ele aposta, sabe, irmãos? Se eu posso dizer essa palavra, Deus, ele investe naquilo que ninguém dá credibilidade, irmão. Aonde ninguém acredita, aonde alguém despreza, não dá valor, Jesus aposta. Porque quando os discípulos estavam lavando a rede, Jesus termina de ensinar, aí Jesus diz assim: Simão Pedro, fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos. Agora, preste bem atenção. Quem é que voltaria para o mesmo lugar, pegar a mesma rede, à noite, todo dia, irmão, só sargaço, só fazendo limpeza no mar da Galileia? Porque rede de arrasto pesa, cansa. E alguém está lá na polpa do barco dizendo assim: barro vermelho, pega a mesma rede, pegue o barco, suba porque eu já estou aqui sentado nele, vamos para onde tudo deu errado. Aí agora é uma questão de obediência e questão de fé.
O milagre acontece se eu e você obedecer e a fé for acompanhando. Aí o milagre acontece. Quando Deus disse: Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que Moisés deve ter pegado assim. Joga. Quando ele tira a sandália, aí Deus disse assim: olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe por que ele é o Deus de Abraão, irmão? Porque ele é o Deus que faz a promessa. Diga para o seu irmão, se você puder: o Deus de Abraão, diga com fé, o Deus de Abraão é o Deus que fez uma promessa para você. Glória. Tem promessa para Deus ainda cumprir na vida de vocês. A Bíblia diz que na velhice ainda vão dar frutos. Deus chama Moisés com 80 anos para começar a obra. E tem muita gente de novo que não quer trabalhar para Jesus. Se não tem criança, Jesus usa Moisés. Mas ele diz aqui também a Moisés assim: olha, eu sou o Deus de Isaque. E eu questionando sobre isso, aí Deus me levou lá para Jeremias. Quando Deus olha para Jeremias, diz assim: o que fez Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Deus de Isaque é o Deus que trabalha 24 horas para que a promessa que ele fez a Abraão na continuação de Isaque esteja de pé. Dá para você dizer ao seu irmão que a promessa está de pé, irmãos? Dá para você dizer a ele, para ele dar um glória bem bonito para Jesus, que aquilo que ele te prometeu continua de pé, e o que ele falou não vai passar nem um tio e nenhuma vírgula, e nem tem enfermidade, não tem porta fechada, não tem cara feia, não tem disse-me-disse, não tem empurrão que vai fazer você desistir da promessa de Deus. Oh, glória! Lembra da mulher do fluxo de sangue há 12 anos? Não podia ser vista, porque a lei mandava apedrejar. Enfrentar uma multidão, porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, aproximadamente tinha quase 5.000 pessoas. Rompeu a multidão desabilitada há 12 anos, padecendo de uma hemorragia fraca, gastou todo o dinheiro com a medicina naquela época, mas a Bíblia diz que a fé... Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Quem está ouvindo a palavra de Deus esta noite? Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ela ouviu falar de Jesus e disse: não, se tão somente eu tocar. Quem precisa de milagre não precisa aparecer. Precisa crer. Porque no meio da multidão, irmãos, Jesus para. E olha que Jesus já estava com o endereço certo. Jesus já estava em direção à casa de Jairo. De repente Jesus para. Ô irmão, eu já fiz um teste. No meio de 100 pessoas. Todo mundo está olhando para você. Quando você para, que dá um freio, todo mundo esbarra. Jesus para, a multidão freia.
Aí parece contraditório, Jesus disse: epa, alguém me tocou. Aí Pedro disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, como é que tu disse que alguém me tocou? Ele disse: Pedro, eu sei que todos me tocam, Pedro. Mas no meio da multidão tem um toque diferente. Tem um toque de sofrimento, tem um toque de 12 anos. Eita, Jesus está dizendo para alguém nesta noite: não importa o tempo da enfermidade, mas se nesta noite a fé, através da palavra gerar no teu coração, vai ser liberado um milagre nesta noite para você. Como é que você veio tocar em Jesus? Oh, glória! Aleluia! Glória! Vou concluir. E Ele também é o Deus de Jacó, o Deus que realiza a promessa no tempo certo. Versículo 7 ele disse: olha, Moisés, tenho eu visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tem mais, viu, Moisés? Eu estou ouvindo o clamor deles. A escravidão já dura mais de 400 anos. Jugo de ferro. Mas a Bíblia diz que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram. E Deus ouviu o gemido do povo. E Jeremias diz que: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, e Deus disse: olha, Moisés, eu não sou apenas Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nem apenas somente vejo, escuto e conheço, mas eu desço. E o Salmo de número 12, versículo 5 diz assim: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Tem uma versão que diz assim: eu estou me levantando do meu trono para entrar em ação em favor do barro vermelho. Olhe para seu irmão e diga assim: nessa situação, diga com fé, nessa situação, Deus está entrando em ação. Oh, glória! Aleluia! Deus, ele desce. Certa vez Deus disse: olha, sabe uma coisa? Eu vou mandar um anjo lá no meio daqueles assírios lá. E a Bíblia diz que com um sussurro foi-se embora 185 mil. Aí eu fiquei imaginando, presbítero, se um anjo fez um estrago desse, imagine o próprio Deus quando descer. Olha, irmão, quando Deus resolve descer, não tem empresa que não abra a porta para você. Não tem cirurgia que Ele não possa fazer. Deus, quando desce, Ele monta um bloco cirúrgico, já desce com a anestesia pronta. O bisturi de Deus abre e não deixa a cicatriz. Porque tem um hino que diz que Ele opera sem deixar o quê? Sinal. Quando Deus desce, irmão, vizinho de perto Ele bota para longe. O que está de longe Ele traz para perto. Deus faz surpresa no meio de surpresa. E Deus está dizendo assim para alguém: não vou mandar anjo nessa situação não, eu vou descer pessoalmente. Eu vou descer pessoalmente. Porque Ele vê, irmãos, conhece, escuta.
Deus vê de uma forma tão especial que certa vez Jesus foi lá para uma das sinagogas, chamada sinagoga lá de Pérea. Quem tem a Bíblia da mulher aí, tem um comentário da mulher enferma aí. Diz que aquela mulher morava numa cidade chamada Pérea, e a Bíblia diz, lá no capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que era dia de sábado, Jesus entra na sinagoga, começa a ensinar, e a Bíblia diz que ali em Pérea morava uma mulher que há 18 anos Satanás mantinha um demônio, conforme algumas tradições, alojado na coluna daquela mulher há 18 anos. Mantinha ela presa com unhas e dentes, irmãos. Aquela mulher, olha, sabe o que eu acho bonito naquela mulher, irmão? Ela mesma encurvada, enferma. Quem tem problema de coluna sabe. Tem 18 anos aquela mulher encurvada. Mas ela não perdia um sábado na sinagoga. Não perdia um culto. Me desculpe, irmãos. Eu sei que está o presbítero da igreja aqui, não é? Mas às vezes uma dorzinha de cabeça. Ô, minha irmã, eu não vou não, que eu estou com uma dor de cabeça. Venha com dor de cabeça, irmão. Eu estava no culto com o presbítero Nivaldo Paulo, ele disse, irmão, eu estava com uma dor de cabeça, irmão. Terrível. Chegou na igreja com uma dor de cabeça, pediu oração à igreja, a igreja levantou, a gente orou e Jesus fez um milagre e o servo de Deus deu a doutrina em paz. Olha, irmão, muitas vezes a gente perde a bênção por não disponibilizar de estar no culto. Porque Jesus veio, irmãos. Porque a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 13, e vendo a Jesus, chamou a si. Imagina agora quando Jesus chama aquela mulher, ela entra no meio daquela sinagoga, encurvada. Todo mundo olhou, os olhos, os holofotes, olharam para aquela mulher assim, o que é que ele vai fazer com ela? Jesus olha para aquela mulher e disse, mulher, estás livre. Eita. Estás livre. Estás livre. Estás livre. Eu vou repetir até você crer. Estás livre da tua enfermidade. Terminando agora. Aí tem gente no culto, irmão. Olha, tem gente que vem para o culto. Ele nem quer. E nem quer deixar você receber milagre. Alguém se levantou e disse, epa! Oxê! 6 dias da semana para o senhor fazer isso? O senhor tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje, dia de sábado, não tinha lícito. Aí Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, chamou ele logo de hipócrita. E todo mundo, porque lá no versículo vai dizer que os adversários... Veja que coisa tremenda, irmão. Jesus disse, espera aí. Hoje de madrugada, bem cedinho, vocês desprenderam o jumento, deram de beber. Não é trabalho, não. Hoje convém soltar. Olha, irmão, veja que a mulher chegava no culto sem nome, sem perspectiva, saiu dentro da promessa. Aí Jesus diz assim, convinha soltar esta mulher, que há 18 anos Satanás mantinha preso. Ela é filha de quem, irmão? Filha de quem? Filho de Abraão. Não foi chamado para estar olhando para o chão, não, irmão. Você foi chamado para estar olhando para cima, para as estrelas. Foi dito aqui nesta noite que o socorro vem de onde? Vem de onde? Quem fez o quê? Aí Jesus, que só não fala, mas age. Jesus que não só fala, mas entra em ação.
Jesus que não só fala, mas mostra para alguém que ele promete e ele cumpre o que vai fazer. Aí Jesus pega na coluna daquela mulher e começa a endireitá-la e colocar ela no devido estado. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus, Ele quer tocar na tua coluna espiritual, encurvada nas coisas deste mundo, tirar você deste olhar terreno e fazer você olhar para os céus. De um dia Ele vai descer e vai buscar você.